Paz do Senhor, querido, seja muito bem-vindo ao seu canal Relíquias de um Pregador. Este que vos fala, seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva. Estamos tratando da temática compreendendo os limites no namoro cristão. Estamos falando no segundo ponto, namoro como uma fase de consistência. Já estivemos falando sobre o namoro como uma fase de consciência, de conhecimentos, e agora estamos falando do namoro sobre uma fase de consistência. Estamos concluindo esta temática no ponto de número 2 para partirmos para o ponto número 3, que é o namoro com uma fase de possibilidades. E estivemos aqui então falando sobre a questão das palavras carinhosas, que se deve ser cuidado, que podem ser, conforme Eclesiastes 10 e o versículo de número 1, como uma mosca morta. Essa expressão do capítulo 10, versículo 1, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Muito bem, é bem verdade que o contexto aqui aplica-se à falta de conhecimento, à imprudência, não é? Salomão está sendo enfático com relação a isso aí, as imprudências no comportamento de uma pessoa nécia e não de uma pessoa sábia. Então a sabedoria, ela é um perfume, ela exala o bom cheiro, porém os comportamentos imprudentes do nécio pode ser como uma mosca num frasco de unguento. Transliteralizando e aplicando, fazendo uma aplicabilidade do contexto no aspecto de um relacionamento ou num futuro relacionamento de namoro, de noivado e até mesmo de pessoas que estão contraindo um possível casamento através daquele irmão solteiro, aquela irmã solteira, é necessário então ter cuidado com as palavras, os elogios. Existem palavras que elas não são apropriadas para certas fases de relacionamento na vida de uma pessoa. Por exemplo, no livro de Cantares de Salomão, no capítulo de número 5, nós vamos observar que existem expressões que são peculiar de um envolvimento mais íntimo, quando o cônjuge já contraíram núpcia. Então, exemplo, no capítulo 5, versículo de número 2, diz: eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que estava batendo. E aqui nós observamos que ele diz: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir, já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e o meu coração destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Muito bem, dentro deste contexto nós vamos observar que é uma intimidade que há entre o casal, o cônjuge, e que só é permitido aos mesmos. Há expressões noturnas de namoros e conversas que são inconvenientes e que devem ser evitados para que não venha acabar com o bom perfume de um possível relacionamento ou até mesmo de um casamento que venha dar certo. Então, no cicio suave das palavras da noite, querido, querida, até aí tudo bem, não há mal nessa expressão, mas eu queria ver isto da sua parte, como eu desejava ver o seu corpo assim, ou ver isso assim. São conversas e palavras inapropriadas para uma fase de consistência do relacionamento. Então, o namoro, nesta fase, é preciso se ter o maior cuidado para não comprometer o projeto em si, toda a conclusão ou andamento do projeto. Porque, por vezes, se é tão palpitante, tão preciosa as palavras, no aguçar do ouvir aquelas palavras, aguça-se os desejos, as vontades, então podem tornar-se práticas costumeiras de que se elogia partes íntimas, não se pode falar de partes íntimas da moça ou do rapaz, ou mesmo a sua intimidade no que diz respeito aos seus pensamentos. E, por vezes, é necessário se evitar tais palavreados ou palavras de carícias para que se evite comportamentos que venham prejudicar. Então, os elogios devem ser cor do seu cabelo, dos seus olhos, você estava bonita, suas vestes, mas daqui a pouco a coisa vai para uma intimidade maior e
qual era as peças íntimas do rapaz que você estava usando, a peça íntima da moça que ela estava usando. É indecente este tipo de conversa, este tipo de palavreado. Então, é como trazer uma mosca morta para algo que está ali tão precioso, que é o perfume, que é o unguento, que é o bom cheiro, a boa fragrância. Então, pode comprometer-se isso com palavreados e com troca de palavras de carícias, que acabam por prejudicar o bom andamento de um relacionamento saudável. Então, nada desse que tipo de sutiã, se é demilo, se não é, não pertence ao jovem cristão. Mas, irmão Biraci, o senhor está sendo por demais radical. O que é que tem de mais eu saber o tipo de peça íntima dela, o tipo de peça íntima dele? Querido, isto são pormenores que se deverá ter no relacionamento ou melhor, quando se contraírem as núpcias. Antes disso, são apenas mel no corpo de um leão morto. São carícias inapropriadas que não competem ao jovem cristão ou à moça cristã. Então, são limites que precisam ser respeitados. Nada de querer saber qual a peça íntima dele, peça íntima dela, como ela está deitada, como não está deitada, como está dormindo, como não está dormindo, se dorme com, se dorme sem roupa, se dorme despido, se não dorme. Estes são palavreados e são conversas que jamais deverá ocorrer no bom andamento do que diz respeito ao relacionamento que está sendo construído. Então, na fase de consistência, todos esses pormenores são perigosos porque vão aguçar, vão trazer despertamentos internos de emoções e impulsos carnais que poderão levar a um descuido espiritual. E é necessário lembrarmos de que somos templo e morada do Espírito Santo, ainda que, mesmo contraindo núpcia, ainda mesmo que casando, continuaremos sendo templo e morada do Espírito Santo e precisamos impor alguns limites para que não se prejudique aquilo que Deus está construindo em nós e através de nós. Portanto, meus queridos jovens, meus queridos irmãos, amigos e irmãs, aqueles que estão acompanhando o canal Relíquias de um Pregador, fica aqui esclarecido de que toda e qualquer conversa ou olhares ou troca de olhares e conversas inapropriadas antes de contraírem núpcia passa a ser um risco de comprometimento àquele projeto que Deus pode realizar na sua vida. O casamento é um projeto que deve ser de grande e extensa durabilidade, óbvio, de cunho eterno, óbvio, podemos falar assim, pensar assim, porque esta é a visão de um casamento, e não para que se venha desconstruir outra característica. Então, ficamos por aqui, neste pormenor, no que diz respeito à mosca morta, pode sair dela um grande prejuízo para algo que Deus tem preparado. Então, o relacionamento é um bom unguento, é uma boa fragrância, mas pode ser comprometido com pequenas moscas mortas. E este tipo de comportamento, ou de palavreados, ou de conversas, podem ser as pequenas moscas que comprometerão aquilo que Deus tem de maior e de melhor para a nossa vida, para a sua vida. Portanto, meu querido jovem, minha querida jovem, a senhora, minha irmã, o senhor, meu irmão, que está aí pretendendo firmar compromissos, é necessário ter cuidado com a mosca morta. E o que é a mosca morta, irmão Biraci? São pequenos vacilos que se dão e que poderá estragar todo o frasco de perfume que é o compromisso que você está firmando, de um relacionamento que ele levará a um grande casamento, como foi o de Rebeca e o de Isaac. Estaremos partindo para a terceira fase desse estudo, terceira e última fase, que é o namoro como uma fase de possibilidades. E aqui nós vamos falar sobre o fator tempo. Como é isto, irmão Biraci? Quanto tempo devo namorar? Quanto tempo devo noivar? Eu já sou noivo pelo menos há 6, 7, 10 anos. É certo isso? É correto passar tanto tempo de namoro e de noivado? Qual o tempo que a Bíblia aconselha? Qual o conselho que o Senhor dá? É necessário prosperar primeiro para depois efetuar o casamento? Ou há uma altura mais favorável? Dentro da temática estaremos falando sobre este pormenor e espero você no próximo vídeo. Quanto tempo deve durar o namoro? Quanto tempo deve durar o noivado?
Quanto tempo ao casamento? Qual é a perspectiva e qual é a margem bíblica que podemos utilizar para desenvolver esta temática? Lhe aguardo no próximo vídeo. Ficamos por aqui no seu canal Relíquias de um Pregador, do seu irmão e amigo presbítero Ubiraci Silva. Até lá, um abraço!